Vamos direto ao ponto, porque a nossa análise de hoje é literalmente de abalar as estruturas. Para quem acompanha os textos bíblicos, o livro do Apocalipse já é conhecido por aquelas imagens super intensas. Mas a passagem que vamos explorar agora, lá no capítulo 8, dos versículos 7 a 12, marca uma mudança drástica na narrativa. É aquele exato momento em que os eventos deixam de ser só um aviso espiritual e se transformam em uma realidade física, tangível. O juízo começa a atingir o nosso planeta diretamente, e a forma como isso acontece é, ao mesmo tempo, brilhante e assustadora. E para entender o peso disso, imaginem só a cena logo antes. O texto conta que houve um silêncio absoluto no céu, por cerca de meia hora. Pensem na tensão gigantesca desse momento. É literalmente a calmaria antes da tempestade. E aí, do lado, esse silêncio ensurdecedor é quebrado de forma violenta. As trombetas começam a tocar, e não é um toquezinho simbólico, não. É um impacto direto, cinético sobre a Terra. É aqui que a criação inteira começa a sentir a força da intervenção divina, deixando bem claro que o que estava lá nos céus agora desce com força total. E a coisa toda não acontece de forma aleatória. Existe uma ordem muito clara nesses toques. Primeiro a terra, depois o mar, aí as águas doces e, por fim, os céus. Isso é fundamental, porque mostra um desmantelamento passo a passo da própria estrutura que sustenta a vida no mundo. Então, vamos à primeira trombeta, atingindo a terra com granizo, fogo e sangue. Aqui, o alvo é o chão que a gente pisa. O texto descreve granizo e fogo misturados com sangue caindo na terra, queimando as florestas e a vegetação. A base de toda a cadeia alimentar terrestre sofre um baque absurdo. Mas prestem atenção num detalhe crucial aqui, na matemática da coisa. O texto é super específico ao dizer que 1/3 de tudo isso foi queimado, ou seja, 2/3 continuam intactos. Por pior que seja perder 1/3 das florestas, isso estabelece um padrão. O dano é parcial, não é o fim de tudo ainda. É como um megafone divino, um alerta gigante mostrando que a severidade está aumentando, mas ainda há espaço para uma mudança de rumo. Na sequência, temos a segunda trombeta, um grande monte em chamas atingindo o mar. Agora a devastação sai das florestas e vai direto para a água salgada. É como se um meteoro gigante em chamas caísse nos oceanos, destruindo 1/3 da vida marinha e das embarcações. E se a gente traduzir isso para os dias de hoje, pensem na fragilidade da nossa rotina. Nós dependemos completamente do mar para o comércio global. Um simples navio encalhado já bagunça a economia do planeta inteiro, certo? Imaginem só o colapso absoluto, a economia, o transporte, o abastecimento de comida se 1/3 de toda a frota e da vida oceânica fosse destruída de uma vez. As cadeias de suprimentos simplesmente parariam de funcionar. Avançando, chegamos à terceira trombeta, uma estrela cadente que atinge as águas doces. A crise fica muito mais pessoal agora. Essa estrela cai brilhando como uma tocha, direto nos rios e nas fontes de água. E o nome dessa estrela? Absinto. Na antiguidade, isso era o símbolo máximo de amargura e contaminação. O que a gente vê aqui é o colapso da nossa segurança biológica mais básica. A própria água, o elemento que o corpo humano mais precisa para sobreviver, vira veneno. Quando não dá mais para confiar nem na água que a gente bebe, qualquer ilusão de que estamos seguros desaparece na hora. E por fim, a quarta trombeta, a diminuição da luz nos céus. O juízo agora sobe. 1/3 do sol, da lua e das estrelas perde a força. O impacto disso não é só uma escuridão opressiva no céu. Pensem bem, isso bagunça as engrenagens da nossa própria realidade física. O clima global, o controle do tempo, as estações do ano, toda aquela estabilidade cósmica que a gente toma como garantida vai por água abaixo. O mundo perde o equilíbrio. De repente, não dá mais para ter certeza nem se o sol vai brilhar com força no dia seguinte. Olhando para o cenário macro, juntando essas 4 trombetas, a mensagem é inegável. Estamos vendo um desmantelamento sistêmico de toda a criação. Não são desastres isolados ou aleatórios. Existe uma assinatura divina tocando exatamente naquilo de que a humanidade depende para existir. A terra, a economia dos oceanos, a água potável, a luz do sol, é a própria natureza respondendo inteiramente à autoridade de quem a criou. E trazendo isso para os dias de hoje, a relevância é absurda. A nossa sociedade moderna confia cegamente nas estruturas que construímos. A gente acredita na força da economia, na tecnologia, no nosso controle sobre a natureza, mas a realidade exposta nesses textos joga na nossa cara o quanto esses sistemas são extremamente vulneráveis. Quando ocorre essa intervenção, toda essa infraestrutura que parece tão segura começa a falhar. O orgulho humano é confrontado de frente com a sua própria impotência. Mas a grande sacada aqui, lembrando daquela repetida fração de 1/3,
é que essas trombetas funcionam como alertas progressivos. Existe uma fase poderosa que resume isso de um jeito brilhante. Deus não destrói sem avisar, mas ele não avisa para sempre. É como se essas calamidades parciais fossem a última janela de oportunidade, o último aviso antes que a situação se torne completamente irreversível. Só que a história não acaba aí. Logo depois dessa quarta trombeta, o texto dá uma pausa e lança um aviso de arrepiar. Ai, ai, ai dos que habitam na terra. Tudo isso por causa das 3 trombetas que ainda faltam tocar. Se perder 1/3 da criação já é um cenário insuportável, o que será que vem pela frente quando os últimos juízos, os famosos 3 ais, forem revelados? A tensão vai ao limite absoluto. Na nossa próxima explicação, vamos descobrir o peso dessas trombetas finais. Afinal de contas, depois de ver o mundo inteiro se abalado desse jeito, o que será que ainda sobrou para ser atingido? Fica aí a reflexão e a gente se encontra no nosso próximo estudo.